tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês um bolo de flocão de milho que eu vou fazer, tá bom? Essa receita não vai lactose nem glúten. Eu vou usar esse flocão aqui, ó, tá? Ó. E aí eu usei aqui 2 xícaras de flocão. Ele só vai a água que foi usada para hidratar o flocão, porque o flocão tem que ser hidratado, tá? Então só vai a água que foi usada para hidratar o flocão. Eu vou esperar mais um pouquinho porque eu acho que não tá bem hidratado. Aí ele leva 2 colheres de manteiga, 2 bananas nanica, acho que até tá grande demais essas bananas, 2 maçãs, fermento, aí eu tô usando o Royal, tá? Uma pitadinha de sal, porque tudo eu gosto de botar uma pitadinha de sal. 3 ovos, que eu já vi 1 a 1, para ver se não estava estragado, tem até que tirar a gala dos ovos ali. E eu vou botar também uma xícara, 3/4 de açúcar. Por mim não levaria açúcar, tá? Porque a banana e a maçã já adoçaria o bolo. Mas meus filhos, eles gostam de açúcar. Então por isso é que eu tô botando 3/4 de xícara de açúcar, tá? Eu também vou botar um pouco de coco. Aí eu vou botar a quantidade que eu tenho ali, eu ainda não vi, eu vou ver, depois eu mostro pra vocês. Talvez eu não mostre eu fazendo, porque ainda não arrumei meu tripé, mas eu vou mostrando o passo a passo, tá bom? Uma xícara de coco. Esse coco ele é sem açúcar, tá? E é já hidratado. Normalmente eu gosto de hidratar o coco, mas esse daí já vem hidratado. Esse não é o coco que eu costumo usar, eu gosto de comprar nas casas de produtos naturais, que aí eu compro em flocos maiores. Só que ultimamente eles têm azedado muito rápido, tá? Então por isso eu resolvi comprar desse. Só que esse é em flocos muito miudinho, tá? E aí eu não vou hidratar justamente porque ele já vem hidratado. Ele é sem açúcar e hidratado. Aliás, desidratado no caso, tá? Esse bolo ele é feito no liquidificador. Mas como meu liquidificador tá meio ruim, eu vou ajudar batendo aqui o ovo, a manteiga e o açúcar. Tá difícil ela se tornar um creme, por causa que a manteiga estava muito gelada, né? Nessa época a manteiga fica muito gelada. E eu não quis derreter. Então agora eu vou botar esses 3 ingredientes no liquidificador. Ele tá meio ruim, né? Mas quem sabe dá para bater. Se não der, eu termino de bater a mão. E aí vou botando aos poucos a farinha de trigo, depois a banana amassada, depois a maçã picadinha. E por último o coco, o sal e o fermento. Aí eu vou botar nessa forma aqui, mas só que eu acho que ela é meio pequena, talvez ela fique pequena para essa massa. Mas a maior que eu tenho, ela é muito grande para essa massa. Então, depois de bater no liquidificador, eu mostro para vocês. Bem, gente, eu bati o ovo, o açúcar e a manteiga na mão, depois botei no liquidificador, aí botei as 2 bananas, a maçã. A maçã eu botei ralada e sem casca, porque meu liquidificador já não tá bom, né, gente? Então tinha que facilitar. O ideal é botar a maçã com a casca, porque além de ficar mais nutritivo, fica com mais fibra. Mas acontece que o meu liquidificador não estava comportando botar maçã picadinha e com casca, né? Então agora, e ele é todo feito no liquidificador, mas como ele não tá bom, eu vou facilitar fazendo o resto à mão. O que eu vou botar agora? Eu vou botar o flocão do milho hidratado aos poucos. Depois eu vou botar uma pitada de sal, depois eu vou botar o coco
e depois eu vou botar o fermento. Aí o forno já tá ligado a 190 graus. E aí ele cozinha de 25 a 30 minutos. O meu às vezes cozinha antes, porque o meu forno ele é muito rápido e se a gente não cuidar ele queima, tá? E a massa já tá pronta. O bolo de milho ou de flocão, ele fica bem amarelinho, mas esse como tem banana e maçã, a massa não fica tão amarelinha. O fermento a gente bota por último e bota com bastante delicadeza. Se for botar no liquidificador, bater só 1 minuto para misturar. Aqui eu já untei a forma com manteiga e salpiquei um pouco de açúcar e botei umas rodelinhas de maçã, de banana. Eu não botei muito, porque eu não gosto daquele bolo assim todo cheio de banana. Eu gosto só salteado assim para dar um toque, né? Aí você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode botar a banana comprido, você pode botar a banana em rodela, você pode encher a forma de banana, encher os lados ou só salpicar assim de banana como eu fiz. Agora eu vou botar no forno e depois quando ficar pronto eu mostro para vocês. Gente, eu acabei distribuindo a massa em 2 formas, porque essa massa era para ser para uma forma maior, mas eu não tenho uma forma no tamanho que deveria ser essa massa. Ou eu tenho forma pequena ou eu tenho forma grande demais. A média eu não tenho. Então fiquei com medo de encher muito, derramar no forno, estragar a massa, e eu resolvi fazer assim, ó, botei um pouco nessa aqui, tá? E outro pouco nessa. Claro que essa daqui vai ficar um bolo bem fininho, né? E essa daqui, se crescer bem, vai ficar um bolo no tamanho normal, da altura da forma. Mas eu prefiro um bolo mais baixinho, 2 bolos mais baixinhos, do que um bolo só todo estufado e com metade estragada no forno, né? Então, da próxima vez eu vou ver se compro uma forma média para fazer essa massa aqui. Gente, o bolo ficou assim, ó. Eu acho, ele ficou baixinho, tá? E eu acho que se eu tivesse botado a massa toda naquela forma, ele tinha ficado ou na borda da forma ou um pouquinho mais alto, mas não teria derramado. Então eu não deveria ter botado em 2 formas, porque esse ficou baixinho e o outro ficou mais baixinho ainda porque era pouca massa. Mas o problema é porque o fermento não é bom, tá, gente? Porque olha só, eu tenho comprado fermento aqui, tanto da Royal quanto o outro, que a gente, mesmo novinho, a gente bota na água e ele não cresce. Porque assim, agora ultimamente eu só boto o fermento na água para ver se ele cresce. Se ele crescer, eu faço o bolo, se ele não crescer, eu não faço. Porque eu já estraguei vários bolos por não fazer o teste. E eu fiz o teste nos 2 fermentos, tanto o azul como o vermelho, e o Royal cresceu um pouco e o outro não cresceu nada, afundou. Então eu botei o Royal, mas acredito que ainda não estava muito bom, porque se estivesse bom ele tinha crescido sim, tá? Claro que se eu tivesse botado a massa toda, o bolo teria ficado maior, mas derramar não ia, por causa do que o fermento não estava bom, né? Então, mesmo assim, agora eu tenho que ver se ele ficou fofinho e gostoso, tá? Quando vocês forem fazer, vocês fazem o teste. Se o fermento crescer bastante, vocês botam a massa toda. Se o fermento não crescer bastante, aí vocês botam numa forma menor, né? Mas eu acho que o problema maior foi o fermento. É claro que se eu botasse a massa toda, ele teria ficado maior. Mas eu vou verificar para ver se ele ficou bom.
Ó, gente, ele ficou fofinho, ó, tá? Ficou bem fofinho. Como eu disse, ele levou banana e maçã, daí não fica amarelinho, mas ficou fofinho. Só que ficaria muito mais se eu botasse a massa toda, né? E se o fermento fosse melhor, ó, ele ficou bem fofinho. Vou comer um pedaço para ver. Ó. Ficou bem fofinho, ó, tá? Mas não cresceu muito porque eu não botei a massa toda, né? E também porque o fermento não estava bom. Mas ele tá bem gostoso. Eu só acho que deveria botar menos açúcar. Eu botei 3/4 de açúcar. Acho que deveria botar menos. Porque a maçã é doce, a banana também é doce. Aí eu botei porque meus filhos gostam de açúcar, né? Mas ficou bem bom, tá? Da próxima vez eu vou verificar melhor o fermento. Se o fermento não estiver crescendo bem, eu vou botar tudo de uma forma só. Mas ficou gostoso. O outro ficou mais baixinho um pouquinho. E o outro queimou um pouquinho. Não sei se queimou muito, mas queimou um pouco. Eu vou mostrar o outro para vocês. Ó, esse outro ficou bem bonitinho, ó. Mas ficou baixinho porque era pouca massa. Se eu não tivesse achado que a massa poderia crescer demais e cair, eu tinha botado tudo e tinha ficado um bolo bem bonito. Mas eu dividi porque eu fiquei com medo da massa ser muito para aquela forma. Só que eu não desconfiei que essa porcaria desse fermento não estava bom. Ele cresceu um pouquinho, mas ainda não cresceu o suficiente. Agora esse daqui, ó, tá cheinho, gente, ó, cheinho. Mas ele, desde o primeiro dia que eu comprei, ele não cresce, tá? Então é assim, a gente bota um pouco de água e bota um pouco de fermento. Se ele crescer muito, ele tá muito bom. Se ele crescer médio, então não tá muito bom. E eu achei que mesmo com a quantidade que ele cresceu, o Royal no caso, ele poderia botar a massa para fora da forma. E esse aqui azul, ele nem saiu do lugar, afundou tudo. Mas eu vou cortar para ver. Eu acho que ele tá fofinho também. Ó, ele tá fofinho, ó. Só que não cresceu porque era pouquinha massa, né? Era pouquinha massa. Deixa eu ver se tá gostoso. Tá bem gostoso. É um bolo sem glúten, sem lactose, bem nutritivo, porque tem maçã e banana. Só que eu botaria menos açúcar ou não botaria açúcar. E eu botei 3/4 de xícara. Mas mesmo assim, eu acho que foi muita. Meus filhos gostam assim, mas eu não gosto assim, não. Eu gosto mais sem açúcar. Agora, eu espero que vocês tenham gostado, que curta, compartilhe, deixe os comentários, diga o que achou, o que não achou, se vai fazer. Mas se for fazer, testa bem o pimento primeiro. E obrigada por assistir, fique com Deus e até um próximo vídeo.